Entrou. Então, nós estamos falando ao vivo na cátedra, no evento que nós chamamos de Cátedra Lives Intercom, uma série de lives que nós estamos fazendo com pesquisadores do campo da comunicação. E a live de hoje é com o grupo de pesquisa Rádio e Mídia Sonora. Nós estamos formando a sala aqui na plataforma Zoom, faremos a transmissão ao vivo aqui no perfil aqui da Intercom no Facebook e daqui a pouquinho vamos começar. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria, um prazer participar da abertura aqui dessa live do grupo de pesquisa Rádio e Mídia Sonora. Mas um instantinho nós começamos, sejam todos bem-vindos e vão se chegando aí, porque essa live de hoje promete, vai ser muito boa. Mais 2 minutinhos, nós começamos. Antes da gente começar, quem sabe a gente fala um pouquinho do grupo... Tirar o áudio aqui. Quem sabe a gente fala um pouquinho do grupo de pesquisa Rádio e Mídia Sonora, para quem está nos acompanhando aqui, tanto na sala aqui do Zoom, quanto no Facebook, no perfil do Facebook da Intercom, e nos outros perfis que estão replicando essa nossa transmissão. Nós estamos aqui nessa sala com a coordenação do grupo de pesquisa Rádio e Mídia Sonora, o professor Marcelo Kishinevski, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a professora Débora Cristina Lopes, minha conterrânea da Universidade Federal de Ouro Preto. Quero manifestar a minha alegria do grupo de pesquisa Rádio e Mídia Sonora aceitar o convite da Intercom, da Cátedra Intercom, para organizar essa live, trazendo um tema tão interessante, que tem a relação do rádio com a crise dessa pandemia que está tomando conta do mundo da Covid-19. Então, antes da gente começar a live, vamos falar um pouquinho do grupo. Eu tenho convidado os participantes a fazer uma propaganda do grupo. O que é esse grupo de pesquisa? Fala para nós aí, professor Marcelo. Bem, boa noite a todos. Boa tarde, boa noite, né? Está meio difícil de definir. No rádio a gente costuma dizer que 6 horas é sempre da tarde, né? Mas aqui no Rio essa hora já está completamente escuro, então já está com cara de noite. Então, boa tarde, boa noite para vocês, né? Quem está assistindo de dia, quem está de noite já. Prazer estar aqui com vocês promovendo essa live da Cátedra Intercom. Queria agradecer muito a Nair Prata, nossa diretora científica, e a Sônia Jacone, né, que tem organizado essas lives que estão imperdíveis, participei já de várias delas. E eu e Débora Cristina Lopes, que é a coordenadora adjunta do grupo de pesquisa Rádio e Mídia Sonora, estamos aqui para tocar essas atividades com 3 craques, né, que a gente vai apresentar já já, e que são participantes regulares do GP Rádio e Mídia Sonora. O GP Rádio e Mídia Sonora está fazendo, ano que vem, 30 anos de existência, né? É um dos mais tradicionais da Intercom. Temos mais de 100 associados à Intercom nucleados no grupo de pesquisa, e a gente tem avançado muito nos últimos anos. A Nair, que foi coordenadora, Valci foi coordenadora, Ferraria foi coordenador do grupo. A gente tem aí essa missão inglória de segurar a peteca, de manter a peteca no ar e tocar as atividades do grupo, conseguindo avançar em alguma coisa dentro das nossas possibilidades, em termos de contribuição para o campo aí do rádio e da mídia sonora. Eu e Débora temos muito orgulho de estar fazendo parte dessa história e, enfim, assim que a gente puder começar, Nair, a gente está segurando a transmissão aqui exatamente para você dar o ok, como a gente costuma fazer no ao vivo. A gente vai esticando aqui e tal, para que você diga, ok, valendo. Então, vamos lá, Marcelo, ok. Então, começando, então, oficialmente, mais um episódio dessa série de lives Cátedra Intercom, recebendo hoje o grupo de pesquisa Rádio e Mídia Sonora. Nós estamos fazendo a transmissão pela sala do Zoom e também pelo perfil da Intercom no Facebook e pelos vários perfis que estão replicando a transmissão no Facebook.
O que é essa série? A Cátedra Intercom, ela está iniciando os trabalhos agora e nós estamos começando com essa série de lives que tem 19 encontros. O primeiro foi no dia 5 de maio, nós começamos com a fala do presidente da Intercom, que falou sobre utopia e distopia, e vamos terminar lá no dia 7 de julho. Então, são dois encontros por semana, às terças e quintas-feiras, sempre às 6 horas da tarde, então durante 1h30, de 6 às 7h30, nós conversamos e debatemos sobre temas que desafiam a comunicação. Nós fizemos uma proposta aos grupos de pesquisa para que eles organizassem esses encontros. Então, a Cátedra Intercom, ela apenas gerencia isso, mas as lives são organizadas, os temas são pensados, os convites são feitos pelos próprios grupos de pesquisa. E está sendo uma alegria muito grande para nós acompanhar essas lives, porque há sempre bastante público, os temas são muito instigantes, o público sempre pergunta muito, participa muito, então tem sido muito bacana e tem sido uma alegria muito grande. Então, até o dia 7 de julho, você que está nos acompanhando agora é o nosso convidado. Faça sua inscrição, participe, acompanhe aqui pelo Facebook, faça suas perguntas, porque você está diante aí dos maiores nomes, dos maiores pesquisadores em comunicação do país, aí nas suas diversas áreas. Então, hoje, como eu falei, nós recebemos o grupo de pesquisa Rádio e Mídia Sonora, que é o meu grupo de origem, e é uma alegria muito grande acompanhar esse encontro hoje. Então, a moderação dessa live vai ser feita pelo professor Marcelo Kuchniewski, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a professora Débora Cristina Lopes, da Universidade Federal de Ouro Preto. Eles vão conduzir os trabalhos e você pode, desde já, deixar suas perguntas. Se você está participando pelo Zoom, você pode deixar aí na caixinha que tem para participação, ou pode fazer a pergunta também pelo Facebook, que os moderadores vão tentar aí pegar tudo, apanhar isso tudo e levar as perguntas para os palestrantes. E às 7h30 eu retorno para fazer o encerramento. Então, quero desejar ao grupo uma boa live, aos palestrantes, aos participantes. Eu tenho certeza que nós vamos ter um encontro muito bacana. Então, em nome da Intercom, eu gostaria de agradecer ao grupo e agradecer às pessoas que procuraram com tanto afinco participar deste encontro de hoje. Muito obrigada a todos e um bom encontro para nós. Obrigado, Nair. Mais uma vez, né, repetindo, é uma satisfação, um prazer estar aqui participando da live Cátedra Intercom, ao lado da Débora Cristina Lopes, minha parceira na coordenação do GP Rádio Mídia Sonora. A gente pensou num formato um pouco diferente para essa live, porque algumas lives que a gente tem participado, a gente vê, às vezes, as pessoas falando 40 minutos, e aí depois tendo perguntas, e aí pode ficar numa dinâmica um pouco lenta. E a gente acabou reunindo 3 pessoas, né? 3 convidados muito especiais, que a Débora vai apresentar, mas que eu vou nominar aqui rapidamente: a Valciso Culoto, ex-coordenadora do GP, o professor Luiz Arthur Ferrareto, também ex-coordenador do GP, e o professor Fernando Morgado, meu colega carioca, né, aqui na bancada com a gente. Então a gente pensou em fazer uma coisa, somos todos do rádio, né? Pensamos em fazer uma coisa um pouco mais dinâmica, mais como um talk show, mais como uma coisa mais curta, em que a gente tenha mais espaço para interação, debate, perguntas do público, que a gente possa ter uma discussão realmente com uma participação efetiva da audiência, que a gente sabe que é numerosa, a gente teve um grande número de inscrições e muita gente não pôde entrar no Zoom, mas está certamente nos acompanhando pelo Facebook, né? Então a gente vai monitorar essas 2 plataformas para a gente poder garimpar as perguntas e tentar administrar esse fluxo de informação, mas a ideia é que a gente tenha uma fala inicial dos nossos convidados de até 5 minutos, uma espécie de fala de boas-vindas, e aí eu e Débora vamos partir para algumas perguntas dos moderadores diretamente para cada um deles. E na sequência a gente vai abrir para questões do público. Combinado assim? Se for possível, a gente já pode então passar a bola para a Débora, que vai fazer as apresentações devidas dos nossos queridos convidados.
Bom, gente, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com todo mundo. A gente recebe hoje, como o Marcelo falou, 3 nomes muito fortes dentro da pesquisa do nosso grupo para discutir um contexto que é muito importante, né, que é como é que a gente faz esse rádio, essa comunicação no contexto da pandemia. A gente recebe o Fernando Morgado, que é mestre em gestão da economia criativa e especialista em gestão empresarial e marketing pela SPM, professor das Faculdades Integradas Hélio Alonso do Rio, coordenador adjunto do Núcleo de Estudos de Rádio da URGS. Ele é autor de vários livros, incluindo as biografias Silvio Santos, A Trajetória do Mito, com 5 edições publicadas, e Blota Júnior, A Elegância no Ar. E é coautor da obra Covid-19 e Comunicação, que tem hoje versões em português e espanhol, e já soma 5.000 downloads. Eu acho que ela está com uma versão em inglês também, não está na página? E temos o Luiz Arthur Ferrareto, que é doutor em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também atua como professor do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em comunicação. É coordenador do Núcleo de Estudos de Rádio e autor, entre outros, dos livros Teoria da Redação Radiofônica, escrito com a Elisa Coplin Ferrareto, Rádio Veículo, História Técnica, Rádio no Rio Grande do Sul, anos 20, 30 e 40, Rádio Capitalismo no Rio Grande do Sul, Rádio, Teoria e Prática e Covid-19 Comunicação, em parceria com Fernando Morgado. E nós recebemos também a Valciso Culoto, professora do curso de graduação e do programa de pós-graduação em jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, jornalista graduada pela URGS, doutora em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul, com pós-doutorado pela UFRJ. Ela é diretora científica da Associação Brasileira de Pesquisadores da História da Mídia, ALCAR, conselheira da ABEJ, Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo, coordenadora da Rede de Pesquisa em Rádio Jornalismo da SBPJOR, Radiojor, e da Rádio Ponto UFSC, além de ser diretora da Federação Nacional dos Jornalistas e do Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina. Ela ainda é uma das líderes do Girafa, o grupo de investigação em rádio, fonografia e áudio, e autora dos livros No Ar, a História da Notícia de Rádio no Brasil, a Programação de Rádios Públicas Brasileiras, além de organizadora e coautora de outras obras sobre rádio e jornalismo. Agora eu passo a palavra para o Fernando Morgado, né, para ele fazer a sua fala de abertura. A gente ressalta aí uma fala de 5 minutos para a gente poder fazer o nosso debate depois. Agradecer muito vocês 3 por aceitarem o nosso convite. Bom, professora Débora, boa noite, boa tarde a todos. Não poderia começar de outra forma, manifestando a minha alegria de dividir com vocês esse espaço. Vocês que são profissionais, pesquisadores que eu admiro muitíssimo, muitíssimo. Então é uma honra para mim mesmo, de verdade, poder participar desse momento com vocês, apesar da circunstância difícil que a gente vive. Mas, de todo modo, um espaço como esse, um fórum como esse que se abre, acaba sendo ainda mais importante, exatamente porque a gente tem a possibilidade de trazer para esse momento muito do que a gente tem refletido, do que a gente tem produzido e tentar colaborar, tanto com aqueles que pesquisam, quanto com aqueles que fazem comunicação no Brasil, no mercado, enfim, criando pontes, que é o mais importante. E agora, nesse momento tão desafiador que o Brasil vive, ter um espaço como esse, tão democrático, que sempre foi tão aberto, é ainda mais importante, porque é possível defender e valorizar a democracia também através da pesquisa, e é isso que a gente procura fazer todos os dias. Então, é uma honra, um privilégio dividir esse espaço com vocês. Bom, como foi apresentado no começo, eu vou ser breve, prometo. Eu tive a felicidade, a sorte de dividir com o Ferrareto a autoria do livro Covid-19 Comunicação, um guia prático para enfrentar a crise. É um produto do Núcleo de Estudos de Rádio, que o professor Ferrareto fundou na URGS e é o coordenador, e que eu sou coordenador adjunto. Esse livro ele tem um objetivo fundamental, que é, além de construir pontes, né, que é um pilar do NER, que daqui a pouco o Ferrareto vai falar sobre isso com mais detalhes, o livro ele também procura trazer 4 valores fundamentais que buscam facilitar, orientar
o trabalho dos profissionais de comunicação nesse momento tão difícil. Porque é certo que o jornalismo, a comunicação, o radialismo tem feito muito nesse momento, é uma atividade essencial, salva vidas quando feita com profissionalismo e correção, mas, ao mesmo tempo, os desafios são enormes. E quando a gente observa a dinâmica, por exemplo, das emissoras comerciais, que agora enfrentam uma crise financeira severíssima, não são poucas as emissoras pelo Brasil que têm enfrentado perdas de mais de 70% de faturamento, às vezes a gente percebe que em algumas rádios, especialmente, o pessoal está meio barata tonta. Não sem razão de ser, né? Porque a crise é grande, mas é fundamental que não se perca de vista um conjunto de valores que são essenciais para o exercício da comunicação profissional tão importante nesse momento. E o livro se baseia em 4 valores básicos. O primeiro é a flexibilidade. É entender o contexto atual e reagir a ele com a maior agilidade e a melhor adequação possível, sem perder de vista, é importante que se diga, princípios éticos e princípios que norteiam a profissão de uma forma geral. Então, flexibilidade em termos de processos, não em termos éticos. Importante registrar. Depois, a responsabilidade, que é o capítulo maior do livro. E não haveria outro capítulo que merecesse tanto tamanho, porque é o pilar da profissão do comunicador. É o que diferencia o profissional do amador. É a responsabilidade com a sociedade, é a responsabilidade com o ser humano que está do outro lado e que vai tomar decisões que impactam a sua vida a partir das informações que são dadas. Então, é a responsabilidade no trato com as informações, é a responsabilidade no relacionamento com as fontes, é a responsabilidade até no relacionamento com os próprios concorrentes e com o mercado em geral. Daí a gente caminha para o terceiro valor, que tem tudo a ver com o da responsabilidade, que é o da parceria. Eu tenho tido a oportunidade de, nos últimos tempos, participar de alguns fóruns com proprietários de rádio, donos de rádio, e uma palavra tem sido muito recorrente entre eles. Nós temos que trabalhar pela nossa sobrevivência. Sobrevivência. Tem toda a razão. Mas o que não pode ser perdido de vista é que essa sobrevivência, num momento de crise como esse, que, como eu disse, impacta, por exemplo, o faturamento em mais de 70%, essa sobrevivência, ela passa pela união e pela cooperação. Se a cooperação entre as emissoras, entre os profissionais, ela não acontecer, seja através da relação 1 para 1, seja através dos sindicatos, por exemplo, através das associações, das federações, das sociedades de pesquisa também, se essa parceria não ocorre, a sobrevivência fica, eu diria, impossível, porque os recursos eles vão diminuindo, não é? As ferramentas elas vão diminuindo. Então, se não houver união, se não houver parceria, a sobrevivência fica muito limitada. E o quarto ponto é coragem, porque essas palavras todas que eu estou dizendo podem parecer muito simples de serem aplicadas, muito fáceis, mas não são. Dependem de muita coragem, dependem de muita força para romper, inclusive, com certos preconceitos, com certas barreiras que o tempo foi colocando, de você colocar em torno da mesma mesa pessoas que pensam diferente, pessoas que trabalham em empresas diferentes, pessoas que ocupam lados diferentes do balcão. Se você não tem essa visão e não tem coragem para dar o primeiro passo, a gente não só fica com um futuro prejudicado porque a sobrevivência ela fica impedida, mas também a gente acaba partindo por um rumo até de radicalismo dentro do setor que definitivamente não é saudável. E a gente vê o contexto nacional, esse cenário de radicalismo que a gente vê no geral, e isso pode vir para o rádio e definitivamente não é isso que nós queremos. Então são os 4 valores fundamentais que baseiam o livro. Como a professora Débora disse, o livro tem versões em português e espanhol, e tem uma outra que o Ferrareto vai falar com mais detalhes daqui a pouquinho. Mas era basicamente essa introdução que eu queria fazer, mais uma vez agradecendo pelo convite e me colocando à disposição para as perguntas. Muito obrigada, Fernando. Passo agora para o Ferrareto, à vontade. À vontade nos 5 minutos. Bom, primeiro, eu queria dizer que a gente está distante fisicamente em termos, tá? Porque eu estou com vários de vocês na forma de livro aqui, na estante, aqui na frente, principalmente, onde estão os livros de rádio, né? A Débora, na realidade, ela furou
o que a gente pretendia que fosse uma surpresa para esse evento. Nós produzimos esse Covid-16 e comunicação com a perspectiva de ir ao encontro de um enfrentamento pela comunicação, não só pelo rádio, né? Uma pandemia acontece em todos os países. Para combater uma pandemia é necessário uma estratégia para a crise em si, uma crise, né? E uma estratégia de comunicação para isso. Nós, particularmente, nós vemos assim, nós temos dificuldades na estratégia para combate à pandemia no Brasil, que há uma confusão de comunicação por parte do governo também, além da sua confusão na condução desse processo. Eu falo de governo federal. Quem está resolvendo esse problema em termos de crise são governadores e prefeitos. Quem está resolvendo o problema da comunicação são veículos de comunicação e produtores de conteúdo. Então, nesse sentido, nós, desde o início, quando nós começamos a fazer esse livro, foi uma sugestão do Fernando, era para ser, ele disse, Ferrareto, que tal se a gente fizesse uma obra sobre rádio e a Covid-19? Eu disse, olha, eu acho que a gente tem que fazer sobre comunicação. E aí nós resolvemos extrapolar, tá, algumas coisas que a gente já vinha verificando dentro do NER a respeito do rádio em contexto, né? E produzimos esse trabalho. Eu posso entrar depois em detalhes e a gente pode conversar a respeito, inclusive, desses valores, de onde quem tirou isso, exemplos do que está ocorrendo, de como nós estamos vendo especificamente no rádio, né? Então, a gente já pensou de início em fazer versões em outros idiomas, né? O Fernando, imediatamente, depois de nós termos terminado a versão em português, começou a fazer a versão em espanhol, e o Guilherme Justino, integrante do grupo, começou a fazer a versão em inglês, que foi disponibilizada esta tarde, na realidade. A gente não divulgou, estamos divulgando aqui pela primeira vez, está lá no site do NER, né? Daqui a pouquinho a gente coloca também, acho que ali no Facebook, eu estava digitando o endereço do site quando a Débora me chamou para falar. Então, daqui a pouco a gente dá essa informação também para o pessoal ter por escrito ali, ou alguns colegas pode colocar. Enfim, a nossa preocupação a respeito da Covid-19 é justamente essa, né? Ter um enfrentamento pelo lado da comunicação. Parte do que pelo lado do rádio. Como é que o NER vê o rádio? A gente vê o rádio como um serviço relacionado à informação. Informação envolvendo cidadania, entretenimento, jornalismo, publicidade. A gente vê o comunicador, seja ele jornalista, radialista, como um curador de conteúdo, um mediador, um fomentador de interlocução, um certificador de acontecimentos e de posicionamentos. A gente vê o meio como um veiculador, né, de conteúdo multiplataforma, operado por profissionais que assumem múltiplas funções. E a gente vê também a necessidade de uma mudança de cultura em pelo menos 3 níveis: formação, profissão e gestão. E essa mudança de cultura ela já vinha acontecendo antes da pandemia, só que a pandemia ela acelera processos. E ela causa dificuldades, ela impõe desafios, né? E a gente tentou dar uma colaboração, né, para tentar atenuar um pouco os problemas que a gente está vendo, né? A gente também considera que o contexto comunicacional é dinâmico, né, que as mudanças acontecem em velocidades diferentes em cada um dos meios tradicionalmente considerados como tal, né, jornais, revistas, rádio, TV, internet, e que na disputa pela atenção do público e dos anunciantes, todos e tudo concorrem com todos e tudo. É com base nisso aí que a gente foi fazer esse guia, tá, tendo a certeza que, para quem produz conteúdo, tá, frente a uma pandemia e para a sociedade frente a essa pandemia também, nunca foi tão necessário ter tanto conhecimento a respeito do que se divulga, nunca foi tão necessário ter tanta precisão na veiculação das informações, nunca foi tão necessário, portanto, combater as chamadas fake news, nunca foi tão necessário cuidar da saúde de quem produz comunicação e nunca foi tão necessário pensar na sustentação econômica dos veículos de comunicação e na questão do modelo de negócio. A gente, dentro do NER, a gente trabalha exclusivamente com rádio comercial, uma opção de pesquisa, tá, nossa,
então tem que falar na sustentação econômica e no modelo de negócio, né? E a gente, para encerrar essa minha fala de abertura, a gente considera também mais ou menos assim, vamos imaginar uma situação, o cidadão comum, antes da crise, antes da pandemia, o cidadão que tinha um planejamento para uma eventualidade, que tinha condições de ter esse planejamento, que tinha uma sobra de recursos para destinar para uma economia, para alguma coisa, ele tende, por pior que seja o processo que nós estamos vivendo, ele tende, com esse planejamento, com essa sobra de recursos, mesmo que pequena, a enfrentar melhor do que outros que não têm essa situação. Do nosso ponto de vista, vale o mesmo para os veículos de comunicação. Quem já vinha sem planejamento, quem já tinha problemas para entender como a comunicação está se conformando, enfrenta com muito mais dificuldade do que os demais esse processo. Eu queria dizer, então, para encerrar essa fala inicial, que já foi longe demais, eu acho, tá? Não estou cuidando do tempo, queria dizer que é um prazer assim, estar com todos vocês e que fico à disposição para as conversas, para as perguntas que vão ser feitas nesse processo agora da live e, posteriormente, a gente está à disposição para seguir conversando sobre esses assuntos. A nossa ideia é, futuramente, inclusive, reescrever e atualizar esse trabalho. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer isso nos 13 idiomas, tá? Mas a ideia é essa. Obrigado. Muito obrigada, Ferrareto. Eu passo agora para Valci Zuculotto, da Universidade Federal de Santa Catarina. Valci, à vontade. Estou aqui habilitando de novo o áudio e o vídeo. Então, quero dar boa noite a todo mundo, né? Aqui já é noite também, e dizer agradecer, né? Especialmente aos queridos e queridas do nosso grupo de pesquisa, o Rádio Mídia Sonora da Intercom, e agradecer nominando a Débora e o Marcelo, né, os coordenadores. Também citar, né, porque eu estava olhando aí quem é que está com a gente, além da própria Nair, né, que está aqui como Intercom, mas já foi nossa coordenadora também do GP, e também o professor Eduardo Mendes, que eu vi que está aí na assistência também, que já foi nosso coordenador. Então, nomeando esses, eu abraço todo mundo, né, um abraço virtual, e dizer que estou morrendo de saudade dos nossos encontros presenciais também, mas ainda bem que a gente pode fazer isso aqui. E também, né, dizer da minha honra de estar junto com o Ferrareto e com o Morgado aqui, né, dividir essa mesa aí. Eu acho que são, né, grandes pesquisadores e grandes colegas também, né, de rádio e em várias outras coisas. O Marcelo e a Débora me pediram, né, que aqui, pelo fato de eu ser também de entidades sindicais como a FENAGE e entidades profissionais também, que falasse mais dessa questão profissional, da questão do impacto, né, do rádio, da pandemia e de tudo que a gente está vivendo, que eu acho que não é só a pandemia da Covid, mas nós estamos vivendo, né, um tempo muito trágico, né, e muito crítico no mundo e no Brasil, sobretudo, né? Então, me pediram que situasse mais para esse lado, né, para o lado mais sindical, mais profissional. Mas eu vou dar uma contextualizadinha antes, né? Há poucos dias eu estava escrevendo um prefácio para uma colega nossa, que também aparece às vezes aí pelo GP, para um livro dela, a Valquíria Guimarães, lá do Tocantins, o livro que ela deve lançar sobre rádio cidadania.
e já estava em isolamento há poucos dias aí, né? Aí eu pensei no rádio exatamente como o Morgado já falou aí, né? Que o rádio salva vidas, né? Mas ali eu falava que o rádio centenário, né? Temos o rádio centenário no mundo, no Brasil, exatamente por essa sua condição, ele poderia ser condenado à morte agora também, como a gente vê, especialmente, né, os idosos, os vulneráveis sendo condenados à morte por diversas razões e não tendo a proteção e a defesa que deveriam ter, né? Mas, ao mesmo tempo, eu lembrei que, embora esteja, né, pudesse estar sendo condenado à morte por essa sua condição, né, de centenário, de uma mídia tão antiga, um meio tão antigo, né, o rádio salva vidas, né, e que a gente deveria salvar o rádio também, né, que nesse contexto o rádio está mostrando a sua, toda a sua pujança, a sua função social, né, e em todas as formas em que ele se manifesta, né, seja o rádio de antena, seja o rádio na internet, seja o web rádio, seja o podcast, seja o rádio de alto-falante, né? De todas essas formas, o rádio está ajudando a salvar vidas agora, durante essa crise que a gente está vivendo. E, assim, né, a gente deveria ver o rádio e se utilizar do rádio. Mas também pensar, e daí eu entro no que me pediram, né? A gente deveria, quando a gente fala em rádio, o que a gente está querendo dizer? O que é o rádio? É a rádio tal, é a web rádio tal, é o podcast tal. A gente tem que pensar também em quem faz o rádio, né? Então, aí nós temos que pensar nos técnicos, nos produtores, nos repórteres, nos professores que estão trabalhando, né, ensinando seus alunos de uma forma completamente diferente, agora colocando as suas rádios no ar com todas as dificuldades nesse momento. Então, em relação a essas pessoas, a gente tem, né, esses profissionais, os profissionais do rádio, a gente tem também um cenário muito desolador também, né? Se a gente for ver o número eu vou dizer no contexto geral da comunicação, né, nós temos muitas demissões, né, na parte na área trabalhista, muitas demissões, muitos profissionais tendo seus contratos, né, diminuídos e reduzidos, e recebendo menos nesse contexto. Lembro de uma coisa assim, por exemplo, a FENAGE solicitou que os jornalistas, especialmente aqueles que vão para a rua fazer reportagem, tivessem prioridade na vacinação contra a gripe. Isso não foi dado, só para dar uma ideia, assim, do quanto, de alguma forma, as condições de trabalho dos jornalistas que já não eram boas, e aí eu incluo os comunicadores em geral, não só os jornalistas de rádio, né, não só os jornalistas no geral, mas nós temos estamos enfrentando nesse quesito aí, né, uma situação realmente muito complicada. Então, nesse sentido, é que eu acho que a gente também tem que salvar o rádio, ou seja, vamos também pensar nos profissionais
do rádio, não só os jornalistas, como eu já disse, os técnicos, os produtores, todo esse pessoal que de alguma forma também está na linha de frente para fazer com que o rádio ajude a salvar vidas. Mais um dado, assim, bem geral, que hoje, exatamente hoje, saiu uma pesquisa que a FENAGE está ajudando a FIJ a fazer, uma pesquisa da FIJ sobre a situação dos jornalistas nesse contexto de pandemia. 61,25% dos jornalistas brasileiros tiveram aumento de ansiedade e estresse com o trabalho na pandemia. Depois a gente pode dar os números mais detalhados em relação a isso. A FENAGE também está realizando um levantamento sobre os jornalistas infectados pela Covid-19. A gente não tem esses números ainda, tem números passados, mas em praticamente todos os estados, especialmente naqueles em que a pandemia está mais contundente, nós temos jornalistas infectados, radialistas também entram aí, e temos mortes também, temos mortes também em vários estados, mortes de jornalistas em consequência da Covid. Então, essa toda é uma situação que eu acho que a gente também, quando fala no rádio, fala nessa função que o rádio tem, a gente tem que atentar também para esse segmento e para essa, vamos dizer assim, para essa parte do rádio, que na verdade é a parte fundamental do rádio. Quem é que faz o rádio, Quem faz o rádio está sendo, nesse momento, muito impactado, mas continua colocando a voz do rádio no ar, seja em que forma o rádio estiver transmitindo, estiver sendo consumido, sendo veiculado. Eu acho que, por enquanto, é isso. A gente pode trabalhar mais e trabalhar mais esses dados, discutir mais e debater mais esses dados. Mas eu acho que vou encerrar mais ou menos como eu já falei lá no... Estou dando um spoiler aí do livro da Valquíria, que eu cheguei e disse, o rádio salva vidas, e a gente também precisa salvar o rádio. O rádio nesse sentido, incluindo não só o rádio, o meio, a mídia, mas todos aqueles que fazem o rádio. Obrigado, Valci. Eu sei que é um exercício de síntese, a gente propôs uma fala inicial menor, e aí você tem tantas informações que você quer trazer para nós que fica meio desafiador a gente propor uma fala de 5 minutos. Mas a gente vai voltar a essas questões que você trouxe, assim como as questões que o Ferrareto e o Morgado trouxeram, que a gente escolheu exatamente vocês três para falar do rádio nesse momento de pandemia, nesse momento de grande dificuldade que o país atravessa, A gente teve ontem a marca de 30 mil mortes no país, com mais de 500 mil de infectados. Esses números não param de crescer, e a gente vai se defrontar com isso o tempo todo, não só no nosso cotidiano, mas nas nossas atividades profissionais e docentes. Então, a gente está aqui junto para refletir exatamente sobre o rádio, seu papel no enfrentamento à Covid-19, a pandemia do coronavírus. Queria dar um abraço aqui antes da gente começar as perguntas, porque a gente vai fazer uma série de perguntas iniciais para vocês. Eu vou colocar uma para o Fernando, outra para o Ferrareto, depois a Débora vai colocar uma pergunta para a Valci, e a gente vai abrir para perguntas. Mas antes disso, eu queria só mandar um abraço para vários colegas que estão nos assistindo aqui no Zoom, o Eduardo Medici, a Cláudia Quadros, Norma Meirelles, Luana Viana, Filomena Saleme, Galvão, Ellen Brito, Bruno Balacó, Kátia Fraga, Bárbara Vrela, Sueli Maciel, Karine Prevedelo, minha colega do FRJ, Flávio Porcelo,
Pedro Aguiar e Felipe Mostaro. Muito mais gente no Facebook, daqui a pouco a gente vai mencionar também a turma que está online lá no Facebook. Mas eu queria fazer uma pergunta inicial para o Fernando Morgado, que também Ferrareto, se quiser participar de alguma forma, porque está relacionada ao guia, né? Covid-19 e a comunicação, que é um trabalho de combate importantíssimo nesse momento que a gente está vivendo, e a gente na academia tinha que fazer isso mais vezes, né? Fazer um trabalho de combate, né? Rápido e chegando a um grande público, para a gente ter um impacto efetivamente social, né? E logo no início do guia vocês falam uma coisa muito interessante que me chamou a atenção e eu tomei nota, né? Que as assessorias de órgãos públicos, hospitais, universidades e outras entidades passaram a atuar como veículos de comunicação, né? Isso me lembrou que um colega nosso, o Chico Santana, chamou já há alguns anos de mídia das fontes, né? Então eu pergunto, Fernando, que desafios essa nova lógica impõe? Né? Você vê uma profissionalização desse fluxo de informação? Os centros de pesquisa de excelência estão conseguindo efetivamente agenciar o noticiário a partir de um saber científico? Ou ainda a gente está ao sabor das últimas declarações do presidente, do governador, do prefeito? Eu acredito que temos acompanhado uma evolução, apesar do caos que a gente vive, inclusive o volume de informações que surgem. Interessante que isso inclui as informações que chegam através das assessorias. Eu me lembro que quando a pandemia começou, havia uma primeira preocupação, pelo menos por parte dos veículos que eu acompanhei mais de perto e que acabaram também servindo como fonte para boa parte do que a gente produziu no livro, né, com os contatos que a gente tinha. Existia uma preocupação inicial se a gente teria volume de informações de qualidade para tratar. Se haveria isso. Mas só que rapidamente se mostrou um cenário contrário, um cenário oposto, um excesso de informações. Então, além da questão da relação com essas assessorias, que você colocou bem na pergunta, eu colocaria um outro ponto fundamental, que torna a situação mais complexa, que é o volume. E daí a gente chega num cenário, que é o cenário que a gente discute agora de uma maneira muito intensa, que é quando o excesso de informação atrapalha e colabora para o cenário de desinformação que a gente vive. E daí você tem essa mistura de informações qualificadas, vinda de fontes técnicas, que são passadas muitas vezes pelas assessorias, com dados completamente truncados, vindos inclusive de órgãos públicos e de governantes. Então, o trabalho de hoje, que eu enxergo muito mais, é você saber diferenciar no meio desse volume bizarro de informações que a gente tem, o que de fato é relevante e o que de fato é verdadeiro. Esse que eu enxergo nesse aspecto da relação mais complicado. Nós não estamos sofrendo pela falta, nós estamos sofrendo pelo excesso. Isso preocupa profundamente e a gente trata também disso em vários pontos do livro, não é? Da questão da checagem, enfim, porque é muito complicado. A gente não pode depender totalmente da assessoria, mas ao mesmo tempo ela trabalha fornecendo um volume de informações fabuloso, como a gente no começo, quando tudo começou, a gente talvez não imaginasse que fosse alcançar. E o professor Ferrareto, que tem um livro publicado a respeito de assessoria, também vê isso de perto, e vê isso de perto, inclusive, dentro de casa. A Elisa, quando ele livro, sofre com isso diariamente, que é o trabalho do Hospital das Clínicas. E, aliás, olha, eu quero deixar um registro aqui, um agradecimento à Elisa. O quanto ela nos ajudou nesse trabalho, o quanto que ela participou de uma maneira muito efetiva. A Elisa é uma super profissional e o Ferrareto tem a sorte de ter este contato direto e que nos ajudou muito nesse processo. Uma excelente profissional que eu tenho uma maior admiração. Bom, também queria falar um pouco a respeito desse tema, tá? Principalmente pela parte que me toca familiarmente aí na fala do Fernando. É que a Elisa eu tinha que fazer isso. Não, ela fez a revisão para nós do guia nas questões assim mais da área de medicina, especificamente, que a gente tinha um pouco de medo, e até pela urgência que a gente tinha em publicar isso aí. A questão das assessorias vem do seguinte: por que considerar como veículo de comunicação, sabendo que elas seguem
sofrendo enorme preconceito dentro dos cursos de jornalismo até. E existe essa ideia assim, de que jornalista é o sujeito que está em jornal, rádio e televisão, e normalmente quem tem essa ideia já desconsidera a internet porque parou ali naquela coisa do que seriam os meios tradicionais. Então, primeiro, esse lado do preconceito. Eu vou pegar um outro preconceito também que a gente tem que falar, que é o preconceito que coloca o jornalista num patamar e o radialista no outro patamar inferior. Tá? E, ao mesmo tempo, nos estudos que nós fazemos, nós dizemos, né, que todo mundo é produtor de conteúdo. Tá? E nós assumimos isso no guia, que todo mundo é produtor de conteúdo, mas existem os produtores de conteúdo profissionais e os leigos. Os bem-intencionados do lado dos profissionais e os mal-intencionados do lado dos profissionais, e a mesma coisa entre os leigos. Por que não considerar, então, eu vou listar todos que nós colocamos ali no livro, tá? Vou tentar listar, porque não é só não aparecem só as assessorias, né? Agências de notícia, como o Pedro Aguiar estava cobrando ali agora, são produtoras de conteúdo. Assessorias de imprensa são produtoras de conteúdo. Profissionais da área de entretenimento são produtores de conteúdo. Agências de relações públicas, agências de publicidade e propaganda. E, para fechar, vou dar um exemplo. A gente vive uma situação, claro que a gente sabe que tem a questão institucional na assessoria de imprensa, mas isso também tem nos ditos veículos, às vezes endeusados, ou os profissionais que se auto-endeusam, né? Dizendo que nós, jornalistas, nós estamos num patamar assim maravilhoso, estamos acima do bem e do mal, mas a gente carrega a marca da emissora de rádio na qual a gente trabalha. Isso é institucional também. A gente carrega hoje, inclusive nas nossas postagens em redes sociais. Então, nós resolvemos tratar tudo como veículo, tá? Nesse sentido. E eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu e vai ao encontro do que a gente escreveu há umas 2, 3 semanas aqui no Rio Grande do Sul. Num sábado, o governador do Rio Grande do Sul anunciou o modelo de flexibilização do distanciamento social que o governo está usando. Quero deixar bem claro, né, que eu não sou favorável a esse modelo, tá? Embora eu ache uma articulação interessante, tal, mas a gente tem que ficar em casa. E a saúde tem que estar acima do econômico. Mas não vem ao caso aqui qual é o modelo que está sendo usado pelo governo do Estado. O que nos interessa é que isso foi anunciado numa tarde de sábado e que os principais portais de informação da capital do Rio Grande do Sul não deram conta disso rapidamente. Então, para o cidadão, naquele momento, o cidadão que não acompanhou pelas poucas rádios que transmitiram na íntegra o anúncio do modelo, tá? Esse teve uma informação. Mas uma coisa nessa situação, assim, que é uma situação de pandemia, de detalhamento, uma coisa é a gente ouvir a respeito. Outra coisa é você poder ler e parar e pensar. E as rádios acompanharam, mas não entrou análise a respeito disso. Por que não entrou análise nas rádios? Por que os portais, os jornais, né, os seus portais aqui do Rio Grande do Sul, demoraram muito a colocar essas informações? Porque falta gente nas redações. Embora o NER fale em múltiplas funções, a gente reconhece que usaram as múltiplas funções para diminuir o tamanho das redações de forma equivocada. Tá? Qual era a fonte com maior profundidade naquele sábado, final de tarde, início de noite no Rio Grande do Sul, a respeito do novo modelo de distanciamento adotado pelo governo gaúcho? O site do governo do Rio Grande do Sul, onde tinha um detalhamento, um trabalho de assessoria muitíssimo bem feito, com todos os detalhes, bem explicado, pensado para que as pessoas entendessem, bastando acessar isso. E a gente sabe de uma série de outros serviços aí que hoje existem a respeito de informações de estradas, informações sobre lotação de emergências, outros tipos de informação de órgãos públicos que as pessoas seguem em contas de Twitter, por exemplo, e que são gerados por quem? Por assessorias de imprensa. Tá? Então é por isso que a gente usou como ideia, né, considerou assessorias e todos essas outras instâncias aí que eu citei
como produtores de conteúdo, como veículos de comunicação. Foi nesse sentido, Marcelo? Bom, eu vou entrar aqui e vou aproveitar a fala do Ferrareto como um gancho para fazer uma pergunta para a Valci. A gente está falando desse cenário de redução da quantidade de profissionais dentro da redação, de uma multifunção que nem sempre é tão bem preparada assim, que nem sempre tem uma estrutura tão organizada assim, né? E aí eu pego essa questão específica da precarização para perguntar o seguinte para a Valci. A FENAGE e os sindicatos, eles têm se mobilizado de alguma maneira para enfrentar a precarização do trabalho nas redações? É uma precarização que está sendo agravada pela pandemia, né? É importante a gente lembrar que ela não é resultado da pandemia. A gente não pode tirar da conta de quem é responsável também, né? Não é só a pandemia que leva as emissoras a essa precarização. Um grande número de jornalistas ou de radialistas, né, na pandemia ainda perdeu o emprego, ou teve jornada reduzida, salário reduzido. Quais são os principais desafios, considerando esse cenário de um mercado que já enfrentava precarizações, que já vinha de movimentos de demissões, que está sofrendo ainda mais com a pandemia? Quais são os desafios colocados por esse momento, em que a gente tem uma necessidade, que existe uma importância tão grande da cobertura da crise, mas que falta gente, né? Falta profissional. E deu? Entrei de novo. É que eu tiro para não pesar muito. E também porque eu estou acostumada com rádio, né? Eu não gosto muito aqui. Eu disse, nem sei se está bem quadrado, se não está. Eu disse, mas azar, eu sou do rádio, fiquem ouvindo aí a voz. Bom, esse cenário foi realmente que eu já dei uma rápida pincelada ali no início. Nós temos, né, falando agora, né, com sindicalista, realmente, né, teve um dia que disse, nossa, além de ter que trabalhar, tudo ainda tem essa parte sindical aí que está sendo exigida muito, 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 né, da gente, de quem está na linha de frente ali dos sindicatos e da FENAGE, porque realmente já vinha uma situação de precarização, de violência, né, e eu falo contra os jornalistas é porque onde a gente vem apurando os dados, mas isso aí não significa que não está, por exemplo, no contexto de uma rádio, do rádio, não está se estendendo também para os outros profissionais ali dentro, né? Por aqui, por esses dados que eu trago, que são basicamente dos jornalistas, a gente pode estender e sabe que a mesma gravidade atinge as outras profissões que fazem parte do fazer o rádio, né, e fazer comunicação. Aqui se falou de várias outras agências e de plataformas, de portais, enfim, tá tudo aí. Mas só eu estava reacessando aqui os dados do que nós divulgamos hoje. Vejam bem, eu estou meio de lado porque eu estou olhando ali onde eu coloquei os dados, né? Nessa pesquisa da FIJ, que é uma pesquisa que ainda é inicial, a gente iniciou faz algumas semanas, né? E sobre o Brasil, hoje saíram os resultados sobre o Brasil, né, de quem respondeu. E até aproveito que agora a gente vai para uma segunda fase da pesquisa, que a gente vai tentar delimitar e detalhar mais
todas essas questões relacionadas, né, às condições de trabalho. Então, aproveito e convido todo mundo aqui a responder a pesquisa, né? É só entrar, tem nas minhas redes, tem nas redes de todo mundo aí, tem o acesso à pesquisa. Mas, para vocês terem uma ideia, essa questão que eu ressaltei no início, que 61,25% dos que responderam à pesquisa relataram aumento de ansiedade e estresse, 59,18% responderam que tiveram redução salarial. Né? 40,82% responderam que ainda, pelo menos, não foram afetados negativamente em relação a essa questão financeira. Né? Então, isso aí é para a gente ter uma ideia. Ó, 108, 25% foram deslocados de editoria, ou temos que construir. Gente, acho que o áudio da Valci caiu, né? 92% relataram falta de equipamento de proteção para o trabalho externo, e apenas 9,69% relataram que não tiveram uma mudança assim, drástica de trabalho durante a pandemia. Então, na verdade, veio agravar, como bem a Débora falou, veio agravar uma situação que já era bastante dramática, né? O que os sindicatos e a PENAGE estão fazendo? A gente denuncia, a gente tenta negociar, né, sem que a EMP não deu, né, muita, vou dizer assim, flexibilidade para incluir os sindicatos realmente nessa negociação, porque ela permitiu os acordos individuais e a maioria dos profissionais perdeu o emprego, e ter uma redução salarial, trabalhar mais horas. Ontem ou segunda-feira, eu não lembro bem que dia foi, ou terça-feira, eu participei de uma live aqui do curso de jornalismo com 2 profissionais, ex-alunos nossos, profissionais que atuam em Brasília. Eles disseram que eles tiveram redução de jornada com redução de salário, mas daí a eles conseguirem realmente trabalhar menos, não se consegue, né? A gente sabe disso, né? A gente sabe e está sendo afetado também por isso que o Morgado falou ali, que é esse excesso de informação, né, que a gente está passando e o estresse e a agonia, porque nós nos sentimos responsáveis por passar uma boa informação, né? Então, nesse sentido, tudo isso aí está criando uma situação bastante crítica. E os sindicatos e a FENAGE vem tentando atuar no sentido de pressionar, forçar a que a gente negocie, tentar se juntar com as outras, né, com as outras entidades, com os outros sindicatos das outras áreas aí da comunicação, inclusive isso foi feito até com as empresas, com as entidades da área empresarial também, especialmente em relação àquela questão do cercadinho lá. Desde fevereiro, ou antes até, ali foi no início de fevereiro, a FENAGE já vinha tentando que todos se juntassem, que eu acho que é isso que a gente tem que fazer mesmo nesse momento, que todos se juntassem para a gente resolvesse aquela situação, que é uma situação de muita violência contra todos os profissionais da comunicação. A situação lá da cobertura na frente do Alvorada, né, atinge a todos.
E quando a gente fala da violência, né, não é só a violência contra o jornalista, está havendo uma violência contra a comunicação, contra os profissionais da comunicação, contra os meios de comunicação, contra a imprensa, né? Então, só para lembrar um dado que talvez, né, a gente lê lá quando sai e depois acaba esquecendo. Só o presidente da República, até abril, desferiu 179 ataques contra a imprensa neste ano, ou seja, janeiro, fevereiro, março e abril, só ele, fora os outros ataques, né, que se sofre. Então, é muito natural que a gente veja esse resultado que a gente viu hoje da pesquisa da FIGE, que a maioria dos profissionais jornalistas, mas isso aí se estende a todos os profissionais da área da comunicação, está sofrendo estresse, está sofrendo muito, muito mesmo com esse período. Como eu falei no início, não é só a pandemia, né? Nós estamos sofrendo com tudo que está acontecendo no país, sobretudo, e no mundo também. Obrigado, Valci. Isso levanta um gancho para a minha próxima pergunta, e eu queria já, de antemão, convidar o público a fazer as perguntas através do chat. Eu estou monitorando o chat aqui no Zoom, acho que a Débora está monitorando no Facebook, né? E aí a gente vai lançar as questões aqui do público na sequência. Mas antes da gente passar para as perguntas do público, queria só fazer uma pergunta rápida relacionada a esse universo que a gente acabou de discutir, né, de ataques à imprensa, né, a imprensa profissional, né, a mídia profissional. Ferrareto, logo no início do guia, vocês falam o seguinte trechinho, tem a seguinte frase: na guerra de narrativas, há que vencer a quinta coluna das fake news e dos interesses obscuros. Né? É uma referência clara à Guerra Civil Espanhola, né, em que os fascistas simpatizantes do general Franco agiam de dentro da sociedade para sabotar a democracia. Né? E a gente tem ouvido muitas metáforas bélicas em relação à pandemia. A gente está enfrentando uma guerra, por exemplo. Né? Você considera que a gente está à beira de uma disputa, de uma ruptura institucional mesmo, que passa por uma disputa de narrativas? Provocação. Olha, primeiro eu queria dizer que me honrou muito há pouco tá o meu rosto enquanto a Valci falava. Ser dublado pela Valci é uma honra. Até ri na hora, que eu achei muito divertido. Bom, falando sério, né? Assim, na realidade, essa referência é tanto a origem do termo dentro da Guerra Civil Espanhola, quanto a utilização que ele teve ao longo da Segunda Guerra Mundial no Brasil, né? A ideia do inimigo que está dentro da sociedade. Eu acho que esse processo de fake news ele tem vários problemas. O problema em si dele, né? E tem o problema da gente achar que fake news é só o que vem da extrema-direita. Tá? A gente sabe que também vem da extrema-esquerda e vem de outros setores. Né? E isso é muito ruim para a sociedade como um todo. E esse processo ele não é de agora. Né? A gente foi desconstruindo o jornalismo, o radialismo, os veículos de comunicação nos últimos 20 anos. Fomos desconstruindo a nossa importância. Um pouco, o próprio profissional fez isso. A gente sempre teve a ideia de dar voz para o público. Enfim, demos voz para o público e o público foi idealizado. A gente achava que o público tinha coisas importantes para dizer e muitas vezes o público tem mentiras para dizer. O público tem distorções a dizer. O público tem ofensas a dizer. Então, tem um erro nosso nisso aí. Tem um erro dos veículos também, que deram e muitas vezes seguem dando espaço para informações distorcidas ou informações mentirosas ou fontes que nem deveriam ser ouvidas. Algumas, quando a gente fala em flexibilização no livro, a gente se dá conta, por exemplo,
que, em função da responsabilidade social, aquela ideia de ouvir todos os lados de uma informação, hoje ela está sendo tensionada, porque às vezes todos os lados da informação envolve o sujeito que acha que tomar, sei lá, chá com limão resolve o problema da Covid-19, ou cloroquina, ou outro tipo de produto. Tem as pessoas que estão falando, estão sendo ouvidas como fontes, quando elas estão falando como especialistas sem ser, mas na realidade sendo aspirantes a cargos políticos ou apoiadores de governo. Daqui a pouco aparece um determinado empresário que não é representativo dentro de entidades da sua área, mas ele fala porque ele é um grande anunciante. Então, esse tipo de problema aí tem muito a ver com essa ideia da quinta coluna. Eu acho que o Brasil hoje ele vive uma crise institucional que já começou faz tempo, começou nos desvios em termos de administração dos governos petistas, tá? Continuou naquele processo que ninguém sabe direito se foi correto, se não foi correto, do impeachment, seguiu no governo Temer, chegou uma polarização em que a oposição não soube se articular, segue com essa polarização agora, tá? Se elegeu pessoas que têm o direito de exercer seus mandatos, mas não têm condições, elas provaram já que não têm condições de exercer esses mandatos. Eu falo do governo federal, onde a gente tem uma geração contínua de informações. No caso da pandemia, evidente. Tá? A gente tem um tipo de informação. Peguemos o início do combate à pandemia. A gente tinha um tipo de informação dado pelo ministro da Saúde, um tipo de imagem do ministro da Saúde, um tipo de imagem de alguns ministros de máscara, falando em contenção, em medidas sanitárias, e tem a imagem do presidente da República nas ruas. Isso aí é um problema de informação muito forte. Eu tenho medo, realmente, do que tem por vir aí. E quando a gente é atingido como produtor de conteúdo, como jornalista, está se atingido a democracia. Né? Porque quem acabar com um dos esteios da democracia, que é a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, quem ataca tanto isso, ou quem chega e diz que liberdade de expressão é liberdade de ofender, liberdade de calúnia, de injúria, de difamação, e torce a ideia de liberdade de expressão, há interesses que vão contra a institucionalidade, há interesses que vão contra a Constituição Federal, que foi criada justamente, foi pensada justamente para que a gente não tivesse uma nova ditadura no país. Não sei se eu fui claro, me alonguei, acabei saindo, obviamente, da questão do rádio, da pandemia e entrando nessa crise institucional que a gente começou em 2013 e da qual nós não saímos ainda. Ferrareto, obrigada. Meu ponto de vista, você não saiu, não, foi ótimo. Nós temos aqui algumas, vamos começar com as questões do público, tá? A gente está misturando questões que vêm pelo Facebook, questões aqui do Zoom, porque a gente está associando por temática. Então, a Ana Beatriz Tuma, ela faz uma pergunta que eu acredito ser geral para os três. Como vocês avaliam a cobertura em âmbito local, especialmente em cidades interioranas do Brasil, da pandemia atual em relação à cobertura que tem sido feita por outras mídias? Posso começar? Bom, quando a gente analisa o rádio local, a gente tem que entender a natureza das próprias emissoras que atuam em cidades menores, porque elas fazem parte de um contexto de comunicação, de oferta de mídia muito mais restrito. Então, qualquer comparação, por exemplo, com o que se passa em mercados maiores, em cidades maiores, é uma comparação que fica prejudicada porque, imaginar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, quando você tem pelo menos 20 emissoras de rádio em FM competitivas, e você olha uma região que tem 1, 2, no máximo 3, e aí considerando também as emissoras comunitárias, é um cenário mais restrito. Então, as emissoras elas acabam não se segmentando tanto, sendo mais generalistas e jogando nas horas. Então, toda análise que a gente faça de cobertura tem que ser considerada nesse sentido do generalismo, que faz parte da natureza do rádio no interior. Considerando isso,
eu acredito que o que o rádio tem feito nesses mercados menores, e pelo que eu tenho analisado, é tratar de uma forma, sobre um aspecto que a gente considera no livro também, que é o movimento pendular. Você, em alguns momentos, dar mais atenção para essa cobertura, que merece toda a prioridade, mas às vezes com um volume de horas muito maior e hora com um volume menor de tempo, equilibrando a oferta de informação com entretenimento, exatamente porque as rádios dessas cidades têm que oferecer tudo. É diferente de você pegar uma rádio All News de São Paulo ou do Rio de Janeiro, que ela tem que ficar 24 horas com jornalismo, e daí pode dedicar mais tempo. Mas uma rádio menor, ela tem que fazer tudo. Ela tem que informar sobre a situação da pandemia e transmitir a missa de domingo da Igreja da Matriz. Ela tem que fazer todo esse conjunto de serviços para a sociedade. Então, na minha visão, o rádio do interior ele tem cumprido de forma mais plena esse movimento pendular que a gente observa, que é uma resposta ao movimento da própria audiência, do próprio público. A gente, quando analisa as pesquisas, desde que começou esse processo, lá em março, tem institutos que foram, inclusive teve um período que tiveram institutos lançando relatórios diários, né, acompanhando o consumo ou de rádio, de televisão, ou de mídias digitais diariamente, um volume insano de dados. A gente via que no primeiro momento houve um choque, uma falta de reação, depois um movimento em busca de conscientização. Então foi o momento que os programas jornalísticos, por exemplo, atingiram seus maiores índices de audiência, e a gente viu resposta e reações a esse aumento de consumo nas programações de todas as rádios, inclusive não só de rádio, mas de televisão também. E agora a gente vê um movimento talvez de acomodação, em que a pandemia continua ocupando um espaço importante, mas o entretenimento vai aos pouquinhos recuperando espaço, ainda que misturado com jornalismo, e daí a gente vê essa fase aí ainda maior de infotainment, que é uma vocação do rádio, né? Os comunicadores populares, eles sabem fazer isso como ninguém, de juntar informação com entretenimento. Colocando nesse processo também um outro ponto, né, porque a gente está vivendo um momento, não bastasse a pandemia, vivemos uma crise político-institucional danada. Então, isso também ocupa um tempo, que está certo que na imprensa regional isso ocupa um tempo menor, mas também é relevante e acaba dividindo as atenções. Então, quanto à cobertura regional, eu considero que as emissoras menores, apesar de todas as dificuldades, e a Valci citou várias, e é verdade, dificuldades de todas as ordens, as emissoras têm conseguido responder melhor a esse movimento pendular de maior ou menor interesse, ou de um interesse diferente da audiência com relação a isso, exatamente pela sua natureza generalista. O rádio do interior é mais generalista e consegue jogar com os elementos da programação de uma forma mais efetiva, porque tem isso à disposição. Professora. Obrigada. Alguém quer comentar mais? Valci, Ferrareto? Queria acrescentar. Não, porque essa questão, né, do rádio local, do jornalismo local também, da informação local, né, até para, eu vejo até por mim mesma aqui, né, pode-se dizer, mas eu preciso da informação local. Então, o que eu faço? Eu fico trabalhando no computador, mas aí o meu radinho está ligado aqui. Claro, eu podia ligar aqui no computador também, mas aí eu ando com ele, né? Porque daí se eu vou tomar banho, eu quero saber as notícias aqui, eu vejo e ouço os noticiários daqui também, porque eu quero saber a informação daqui. Então, é importante, né? Também concordo com o Morgado, que também o nosso rádio, eu ouço a minha rádio comunitária aqui também, no meu rádio, que é a Rádio Campestre, porque eu gosto da música que eles tocam, então tem momentos que eu fico ouvindo também. Mas, assim, o que a gente pode ver? Nessa pesquisa até que a gente vem fazendo em nível nacional, dentro do GP, que é a pesquisa da migração, liderada pela Néria e pela Nair, a gente já tinha apontado, especialmente o nosso grupo aqui,
e a minha orientanda, a Karina Farias, que está fazendo sobre a migração em Santa Catarina, com foco no jornalismo, aí a gente verificou que estava ocorrendo uma volta, né, do rádio local, as rádios, né, passando do AM para o FM, como aí elas têm uma certa redução do alcance, mas ao mesmo tempo elas têm um aumento de alcance, né? Porque o AM já não conseguia tanto dar conta de ser aquele AM que era ouvido, né, no Brasil inteiro, dependendo do transmissor, né? O transmissor de 500 quilos, o transmissor de 100 quilos, né? Mas estava ocorrendo essa volta ao local ou regional, né? Aí a gente continua a pesquisa aqui em Santa Catarina, especialmente com esse foco aí do informativo local, por parte das emissoras, e esse dia ainda estava trocando dados ali com a Karina, com a CAC, e ela disse, olha, a pandemia também impactou isso aí, porque era ideia aumentar as coberturas, aumentar, inclusive, assim, não ser só o meu município, mas todo município que eu estou atingindo agora, mas toda essa crise aí da pandemia, o isolamento, os enxugamentos que as emissoras fizeram também, isso aí estava afetando também o rádio local e o jornalismo local. Então, tem essas tendências, é isso que, vamos dizer assim, as emissoras estão tentando fazer, mas há esse outro impacto aí também, que é o impacto que todos nós estamos sentindo, né? Para os profissionais, a redução, o desemprego, para as empresas, a redução né, do ganho, da possibilidade de investimento, né? Eu acho que, inclusive, nessa questão da migração da AM para o FM, vão ocorrer, né, deve ocorrer, assim, um impacto muito maior. Obrigada, Val. Terminei. Desculpa, eu estava mutada. Agradeço a você, Ferrareto. Você quer fazer algum comentário ou podemos passar para a próxima questão? Um comentário rápido, assim. Eu acho que a gente vive uma situação muito particular no Brasil, em que muitas vezes a gente, um cruzamento nosso, para a gente que é jornalista, valorizar a nossa profissão, a gente acaba esquecendo que rádio é uma coisa muito maior do que o jornalismo em si. Rádio é comunicação. As emissoras de rádio do interior, eu converso muito com radiodifusor e profissional de rádio do interior do Rio Grande do Sul. As emissoras do interior, elas são muito de comunicação generalista. Elas conversam com o ouvinte. E às vezes nós, jornalistas, a gente esquece de conversar com o ouvinte. E isso é um problema. Nessa pandemia, é essencial essa conversa porque ela aproxima mais, ela dá aquela empatia, ela situa as pessoas. A gente está vendo aí alguns exemplos de parceria muito fortes nas cidades do interior. Ferrareto, você está mutado. Ferrareto, a gente não te ouve. A gente não te ouve. Você está com o microfone... Isso. Muito bem, agora sim. Não estava te ouvindo. Não, assim, só para terminar, tá? Vou dar um exemplo que eu estava tentando falar. Uma emissora do interior fez uma parceria com um aplicativo de transporte para fazer o quê? Dar corridas gratuitas, uma quantidade significativa de corridas, para pessoal da área de segurança e pessoal da área de saúde. Esse aplicativo ganhou
uma divulgação comercial gratuita. No futuro, quando a economia melhorar, ele é um cliente em potencial. Esse tipo de situação, as rádios do interior muitas vezes resolvem melhor do que algumas rádios das capitais. E a gente vê até na plástica, às vezes, rádios do interior com uma plástica melhor do que emissoras que deveriam ter um maior protagonismo e que são ligados a grupos que aí, por ser um grupo de fora do estado, né, de São Paulo ou do Rio, eles centralizam a informação e passam uma informação que é local deles como se fosse uma informação nacional para todos. Rádio é local na sua essência. Não adianta fugir disso. Deixa eu ligar o meu aqui agora. Obrigada. A gente teve um... Fala. Valci, pode falar. Não, e só lembrar, né, eu estava lembrando, enquanto o Ferrareto estava falando, não só dessa questão, né, também não é só o jornalismo mesmo, é o entretenimento. Eu acabei de dizer que eu sintonizo a nossa rádio comunitária aqui, porque ela tem uma programação musical maravilhosa, né, e o som aqui é pertinho dela, né, então tem um som maravilhoso. Mas daí lembrei que circulou aí muito, especialmente entre nossos grupos, que tem rádios, e daí isso aí é muito mais o rádio local, né? Tem rádios que estão substituindo a internet para aqueles alunos que não têm, estão levando as aulas, né? As aulas remotas por meio do rádio. Era só para lembrar que tem esse papel ainda do rádio local, né? O papel da educação, inclusive formal, como lá no início do rádio, né? Bom, eu aproveito aqui, então, eu vou fazer uma questão pelo gancho da Valci e vou fazer uma questão do JB, que ele trouxe pelo Facebook. Ele pergunta se vocês conhecem rádios comerciais, universitárias ou comunitárias que estejam preocupadas em dirigir a programação para as favelas e para comunidades periféricas, que são as mais vulneráveis à pandemia por conta da falta de água e da falta de esgoto. Tá? E aí tem uma questão que é essa que dialoga com a Valci, que é da Daniele Barros, que ela pergunta: o surgimento do rádio no Brasil veio por iniciativa de cientistas, como Roquete Pinto, Henrique Morris e outros da Academia Brasileira de Ciências, quando fundaram a primeira emissora de rádio oficial no Brasil. Né? Ferrareto pode falar sobre isso. O Roquete Pinto, inclusive, foi pioneiro na educação à distância a utilizar o rádio como forma de divulgação científica. Ela queria saber se teria como o rádio retomar esse protagonismo na crise atual, considerando o problema da concessão, uma vez que as rádios comerciais não têm atuação educacional e as concessões para a radiodifusão comunitária são um grande desafio no país, pois envolvem uma série de interesses que ela apresenta como questionáveis. Será que nós poderíamos ter uma educação pelo rádio hoje? Então, são duas questões aí, das comunitárias, um parêntese, com conteúdo. Oi. Só um parênteses, Ferrareto não precisa falar sobre o pioneirismo. Não precisa falar. Da Rádio Sociedade Rio de Janeiro. Não precisa. Fica combinado assim, isso dá um artigo, isso dá uma discussão de Rijalcar. Olha, assim, a primeira coisa direto, né? A primeira emissora para mim é o Rádio Clube de Pernambuco, mas isso é um outro papo. Assim, para mim também é. O João Batista pega um ponto aí fundamental. Rádio está sendo feito, independentemente de ser educativo ou ser comercial, tá, para pegar dois ramos, tá? O rádio normalmente é feito para classe média para cima. Tá? E o rádio, aquele rádio popular, né, que é o rádio de entretenimento, tá? Dificilmente, eu não tenho informação se ele está indo para dentro das favelas, das comunidades carentes, para verificar, fazer jornalismo e verificar qual é a situação. Eu tenho conhecimento de ouvir rádio popular, rádio para classe C aqui em Porto Alegre, de um trabalho até interessante, alguns comunicadores, né, no sentido de explicar para aquele público deles, detalhadamente, como é que se previne. Mas isso tem limitações. Também acho que, às vezes, a gente endeusa demais o nosso poder, né? Porque isso aí tem que ser feito pela sociedade, não tem que ser feito pelos governos. Né?
Então, a gente, às vezes, extrapola. Não, será que a gente consegue fazer isso? A gente consegue noticiar o que está sendo feito, a gente consegue denunciar algumas coisas que não estão sendo feitas. Nós temos um grande limitador nessas rádios que fazem jornalismo e são comerciais, que é o fato do repórter, em muitas delas, estar dentro de casa, tá? Em função da própria pandemia. Tá? E a gente também já tem há algum tempo a situação do dentro da redação sem sair para ir ver o que está acontecendo, né? Eu também acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque muitas vezes a gente faz uma oposição entre rádio comercial, a gente tem que criticar o que tem que criticar, tá? Não tenho a mínima dúvida disso. Mas parece que a gente coloca num patamar maravilhoso rádios comunitárias e rádios educativas. Tem rádios educativas aí que são usadas politicamente. Tem rádios comunitárias que são usadas pelo pastor, pelo padre, pelo religioso, pelo político A, pelo político B, e tem rádios educativas que são maravilhosas, tem rádios comunitárias que fazem exatamente o que elas deveriam fazer. Nesse momento, assim, o que a gente tem de notícia a respeito disso, acho que foi ontem, hoje mesmo, eu via no G1 material a respeito da rádio comunitária da Favela da Maré, fazendo um trabalho sensacional de conscientização para a sua comunidade. Eu imagino que em outros lugares também esteja acontecendo isso. Agora, de fato, no radiojornalismo que eu acompanho, eu vi o debate sobre a crise institucional, as entrevistas com os protagonistas da batalha na linha de frente, que são os médicos, enfermeiros e outros profissionais da área de saúde, a discussão se o governo está fazendo isso, está fazendo aquilo. Agora, e dentro das comunidades carentes, e eu não ficaria só nisso, tem profissões aí que as pessoas estão extremamente expostas e eu não vejo notícia a respeito. Por exemplo, o pessoal que está fazendo a limpeza urbana. Tá? Eu vejo da janela da minha casa aqui passar o pessoal da limpeza urbana muitas vezes sem máscara. Tá? E há uma determinação para o uso de máscara. Então tem falha, sim, nessa cobertura. Obrigado, Ferrareto. A gente está com muitas perguntas, então eu vou pedir para a gente tentar ser mais conciso nas respostas, para tentar contemplar o máximo de questões que forem surgindo. Até por isso eu vou fazer uma leva de 3 perguntas de uma vez, tá? Para a gente jogar a discussão. Elas estão interrelacionadas, a gente pode fazer uma leva de respostas e aí a gente vê se a gente consegue mais um tempinho para colocar uma ou outra questão que der tempo. Tem uma questão do Luiz Davi Padilha, da UFSC, né? Ele pergunta como podemos pensar os podcasts em jornalismo nesse contexto de diversas linguagens, mudanças das estruturas tradicionais de consumo, né? Como seus dispositivos e possibilidades do uso de imagens para além da voz, mudanças nas práticas radiofônicas e, acima de tudo, de quais formas os podcasts podem usufruir de suas potencialidades na retomada do radiojornalismo, que vem sofrendo tanto com as fake news, a pós-verdade e os ataques à imprensa. A outra questão é da Lorena Caoli, espero ter falado certo. Qual o papel da produção radiofônica nesse contexto de crise? Gostaria que vocês falassem também, se possível, um pouco da produção de podcast nesse momento, né? E, por fim, a questão do Flávio Porcelo, né, que coloca levanta a bola. Como as limitações que a pandemia está nos impondo, com as limitações que a pandemia está nos impondo, entendo que haja menos repórteres na rua. Mas a falta de convívio diário nas gerações não está limitando as ideias e a criatividade? Quer dizer, são 3 perguntas que apontam para a discussão de formatos, criatividade, a produção radiofônica, que está desafiada nesse momento de home office, de atividade presencial. Vou pegar, deixa eu também aqui dentro da sua boca. Posso começar? Aí, gente. Só falta 5 minutos para Juliana, terminar. Juliana, muta aí, Juliana. Obrigado. Então vamos lá. Quem responde essas questões sobre... Posso começar? Por favor. Bom, começando então sobre podcasts. Tem um ponto que eu considero fundamental, e aí puxando para o lado que eu estudo muito, que é a questão da viabilidade comercial e, por conseguinte, da formação até de um mercado de trabalho em torno dos podcasts. É inegável a importância dos podcasts
a revolução que eles representam, especialmente nessa retomada deles, porque o podcast não é algo novo, né? É importante sempre lembrar, o pessoal coloca como podcast como uma novidade, mas não, é do tempo do iPod. Estamos falando aí de uma coisa de cerca de 15 anos, mas que ganhou uma força nos últimos tempos e que poderia, e tem tudo para ganhar uma força maior, desde que se avance também um outro ponto que eu vejo ser pouco discutido, que é a questão das métricas relacionadas aos podcasts. E por que eu falo disso? Primeiro, como um apoio ao produtor, para que ele tenha, de fato, uma observância mais clara se o seu podcast está sendo consumido de verdade, por quem, onde, porque isso pode auxiliar no processo criativo e no processo de produção. E a gente ainda carece muito de dados confiáveis e, por vezes, você tem plataformas que oferecem dados diferentes e esses dados não dialogam. E isso leva a um outro problema, que é o problema do financiamento do podcast. Porque sem números adequados, sem números que mostrem, de fato, o consumo desse tipo de formato, fica mais... A audiência é qualificada agora. A gente... É especial. Se não for, não é live comigo, não tem meu gato. Muito bom. E, por conseguinte, sem números precisos, fica difícil você conseguir parceiros, você conseguir quem financie. E essa eu ainda vejo que é uma barreira muito grande para a gente ver um avanço maior. E uma coisa que me decepciona um pouco é ver que os projetos talvez mais ousados e mais interessantes de podcast dos últimos tempos, alguns, não todos, na iniciativa privada, não vêm de rádios, vêm de jornais. Como um exercício da sua própria, um esforço de renovação do seu modelo de operação. Isso me magoa um pouco, né? Porque o rádio é um meio do áudio por excelência, tem tudo para fazer. O podcast é o rádio sob demanda, algumas pessoas definem assim, e eu acho que é uma definição até certo ponto interessante. E a gente vê os jornais fazendo, até televisões fazendo um esforço enorme. Eu pude acompanhar por colegas que trabalharam, por exemplo, no processo de criação de podcast do G1 e do G-Show, o rádio foi pouco envolvido, né? Você teve muito profissional de televisão participando disso, e isso é um tanto frustrante. Mas eu acredito que, avançando mais no ponto de vista das métricas, dos números dos resultados, a gente consegue um diálogo melhor. Quanto ao papel da produção, nesse momento, eu diria que não só o papel da produção neste momento, mas o papel da produção de forma geral. Quem trabalha ou teve a oportunidade de trabalhar em emissoras de rádio comerciais já viu que o papel do produtor ele é um papel central, ele é um papel fundamental, mas é um absurdo como esse papel ele não é valorizado dentro da própria emissora. Não é? O produtor no rádio ele é praticamente sinônimo de diretor. Se a gente compara com a televisão, o produtor faz uma coisa, o diretor faz outra. Né? O diretor assina, o diretor faz aquilo tudo. No rádio, o produtor é o diretor do programa. Teria que ser a função mais nobre. Né? Haveria necessidade, inclusive, de resgatar o significado do produtor, como existia lá no tempo do Almirante, né? Lá da Rádio Tupi, lá atrás, quando o produtor, às vezes, ele não lia, ele não aparecia no ar, mas era a figura mais nobre, mais importante, que dava, inclusive, prestígio comercial. Então, eu diria que é necessária a revalorização do produtor, não só agora, mas sempre. Talvez a crise tenha aprofundado esse problema. E, por fim, a pergunta do Porcelo, quanto às limitações impostas pela falta de contato, sem dúvida, a gente tem visto aí em várias emissoras esse ressentimento, e eu digo até de uma pesquisa que eu tive a oportunidade de participar, eu não vou poder trazer muitos dados aqui a respeito, é uma pesquisa interna, mas uma pesquisa que eu pude participar com emissoras comerciais de Santa Catarina, e inclusive entre emissoras que adotaram o home office. E a maioria esmagadora, pelo menos respondeu, das que responderam, não adotará o home office como prática permanente para todas as funções, especialmente as de produção. Segundo as respostas que a gente recebeu dos radiodifusores, nessa pesquisa, que tem cerca de um mês, as emissoras adotariam o home office nesse momento por uma necessidade, mas não ficariam, exatamente porque elas estão vendo que o trabalho renderia muito melhor com o contato pessoal próximo nas redações. Não quer dizer que elas não adotem para outras funções administrativas, de back-office, enfim. Mas para a produção realmente isso tem um impacto enorme. Professor Marcelo.
Obrigado, Fernando. Infelizmente, a gente já está estourando o tempo previsto aqui, já estamos às 7h30 da noite e a nossa diretora de programação, Nair Prata, já avisou que a gente tem só mais alguns poucos minutos, 5 minutinhos, para a gente encaminhar o encerramento. Então, acho que a gente tem que encaminhar por aí. A gente tem uma série de perguntas no chat que não vai dar para responder agora, a gente pode encaminhar para vocês por e-mail, e acho que a gente vai ter que fazer uma outra live do GP, assim que possível, seja na live da Cátedra Intercom ou na própria página do GP no Facebook. Então, acho que a gente podia falar algumas considerações finais, né? Acho que assim, uma amarração final de até 2 minutinhos de cada um, para a gente poder concluir e entregar para a nossa diretora Nair Prata. Todos de acordo? Quem vai começar então? Vamos começar pela Valci? Pode ser, e daí no encerrar eu vou dar um rápido pitaquinho aí em relação a isso, e até eu tentei olhar ali as questões, né? Mas só dar uma ideia dessa questão, né, de como produzir rádio nesse momento em que está todo mundo em casa, tentando trabalhar de casa, vários, né? Alguns vão para a rua e mas outros têm que ficar em casa. E até respondendo, acho que foi a Norma que falou ali, como ensinar rádio, né, dessa forma. Eu digo que eu estou penando muito, né, para conseguir manter a Rádio Ponto no ar. Porque é isso, embora a gente possa, né, fazer o nosso podcast, que é o que a Rádio Ponto vem fazendo, eu optou por uma cobertura mais jornalística, porque é do curso ali, né, e não fazer podcasts mais temáticos, mas como você fazer isso, como você da aula de rádio, como você produzir rádio, se nem todo mundo tem as condições. Eu estou trabalhando com 30 alunos e 3 ou 4 têm um pouco mais de condições em casa de editar, de fazer alguma coisa. A gente está fazendo tudo, na verdade, gravando pelo WhatsApp e tudo isso. E como ensinar 20 alunos que estão trabalhando comigo, que são calouros, que tiveram uma única aula de rádio, que foi só de apresentação, né? E então eu estou tendo que ensinar a rádio para eles à distância e eles só têm um celular em casa para poder fazer. Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode ver que os nossos desafios são imensos, e eu acho que essa live aqui já nos deu né, condições de debater algumas coisas, mas eu encerro, então, agradecendo de novo a minha participação, para dizer para vocês que eu acho que a gente tem que fazer outras lives, sim, viu, Marcelo? Nem que seja só ali na página do GP, tá? Porque eu acho que ficou um monte de questões e a gente gostaria de ficar, como sempre, né, como é do rádio, até falando um tempão aqui, mas agradecer imensamente e vamos marcar logo um próximo encontro para a gente continuar discutindo essas questões e poder falar muito mais aqui. Gostaria de falar muito mais. Por enquanto, só digo que mando todos os meus beijos sonoros, meus abraços sonoros para todo mundo. E espero encontrar todos em breve, presencialmente, mas enquanto não der presencialmente, vamos usar isso aqui, né? Vamos usar o áudio, vamos usar o vídeo também. Um beijo muito grande para todos vocês. Obrigado, Valci. A Débora tem uma ideia fantástica em relação a isso. Débora, você já vai falar antes do Ferrareto fazer as considerações finais? Posso falar, eu sou uma pessoa que atravessa os outros assim. Não, a minha ideia é a seguinte: se Morgado, Valci e Ferrareto concordarem, nós anotamos todas as questões aqui
e eu assumo a responsabilidade de entrar em contato com vocês três, fazer entrevista com vocês três, repassando as perguntas que estavam aqui no chat, e depois a gente posta na página da Intercom aqui, do grupo de rádio no Facebook. Fechado? Fechado? Fechado, ótima ideia. Ótimo, muito bom. Então, ótimo. Assim, todos são contemplados. Ferrarito, por favor. Bom, eu queria dizer que a gente tem que começar a compreender que rádio não é apenas jornalismo e que a gente, às vezes, ser menos formal, mais coloquial, né, ao microfone não significa deixar de ser sério. Acho que a gente tem que começar também a encarar que existem radialistas e os jornalistas precisam parar com o preconceito que existe em relação aos radialistas, e também existe, às vezes, dos radialistas em relação aos jornalistas. Eu, particularmente, aprendi muitíssimo com radialistas. A professora Norma, que está presente virtualmente nessa sala, eu me lembro de uma frase, assim, vou tentar parafrasear a Norma, que é aquela história assim: o pessoal de cinema é artista, o jornalista é intelectual, e o que sobra para o radialista? Quem trabalha em rádio tem que ser valorizado e a gente tem que respeitar todo mundo. E nessa onda de respeitar todo mundo também, a gente tem que respeitar quem é pequeno, quem é grande, quem é médio em termos de emissora, a gente tem que respeitar quem faz rádio musical, a gente tem que acabar com o enorme preconceito que existe dentro da universidade em relação ao chamado rádio popular. A gente trata o pessoal do rádio popular, muitas vezes, como se fossem manipuladores das comunidades carentes, e a gente esquece de fazer isso em outras áreas onde também tem manipuladores, e a gente esquece de dizer o trabalho que essas pessoas fazem. Muitos não têm o diploma universitário, mas são grandes profissionais de microfone, e aí a gente também tem esse preconceito grande em relação a quem não tem diploma, foi feito pelo mercado, enfim, não quero entrar nesse debate aqui, eu valorizo os cursos superiores, os cursos de graduação, de pós-graduação, obviamente. E eu, para fechar, né, eu queria fazer referência à pergunta que meu colega de sala na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Flávio Porcelo, fez sobre o distanciamento dos jornalistas em relação ao ambiente de redação e o ambiente, o palco de ação onde ocorrem os fatos. Olha, eu sinto uma grande dificuldade no jornalista de estar presente na realidade. Muitas pessoas, não sei se isso é geracional, muitas pessoas querem fazer jornalismo sem ir até a fonte, sem ir até o local onde o fato ocorre. Não é uma coisa só das empresas que querem reduzir custos nesse sentido. Tem muito profissional também fazendo isso e se acomodando. Quem quer fazer comunicação, quem quer fazer rádio, quem quer fazer jornalismo, precisa gostar das pessoas, precisa gostar de ter contato com as pessoas. É com essa ideia que eu encerro a minha participação. Queria dizer assim, que a gente teve um momento aqui excelente, né? Foi maravilhoso encontrar vocês, mesmo que virtualmente. Gostaria de poder agora ir com vocês para um bar e a gente fazer o que a gente sempre faz nos congressos da Intercom, né? De conversar, tomar uma cervejinha, trocar ideias e avançar em vários projetos. Infelizmente, a gente tem que dizer aquilo que todo mundo sensato diz: quem puder, fique em casa. A gente está à frente a uma pandemia. Muito obrigado, um abração para todos vocês. Obrigado, Ferrarito. Fernando, considerações finais rápidas? Você já estava, né, na sua fala já tinha um pouquinho contemplado, mas fazer um live aí, fazer um ao vivo de 30 segundos, 1 minuto? Menos do que isso. Só agradecer a oportunidade. Muito obrigado a todos vocês. Foi uma honra, de verdade, estar com vocês, ainda que à distância, e me coloco à disposição para outras oportunidades, para responder as perguntas. É uma honra, um privilégio mesmo, de coração. E obrigado pelo espaço que foi construído aqui, tão democrático, tão livre, para a gente discutir o rádio sob vários pontos de vista. Obrigado a todos, um abraço. A gente que agradece, Fernando, obrigado pela concisão, pela sua fala, pela sua participação, foi importante. E a gente quer agradecer, eu e Débora, né, aos três, né, pela disponibilidade, pela gentileza,
pela franqueza, pela fala, né, fluida que envolveu a todos aqui. Agradecer à Intercom pelo espaço, pela oportunidade, né, da gente organizar essa live, Cátedra Intercom, e agradecer a Nair Prata e a Sônia Jacone, organizadoras das lives da Intercom, que estão aí fazendo esse trabalho fantástico, envolvendo tantos grupos de pesquisa, entre os quais o grupo de pesquisa Rádio e Mídia Sonora. Eu só queria dar um lembrete para todos que eu e Débora somos editores da revista Radiofonias, né, que é o novo nome da Rádio Leituras, que é a revista de referência hoje de estudos de rádio e mídia sonora no Brasil, e a gente está com uma chamada aberta até o mês que vem, exatamente sobre rádio e catástrofe, né, que contempla a pandemia do coronavírus, e é um lembrete importante que a gente está aí com a chamada de trabalhos aberta para essa edição especial, esse dossiê que vai falar sobre o rádio nesse momento de catástrofe que a gente vive, e em outros momentos também de catástrofes em que o rádio desempenhou um papel decisivo e importante. Então, agradeço mais uma vez. Débora, você quer dar uma palavrinha? A gente... Agradecer a todo mundo e fazer uma sugestão de coração aqui, embarcando no comentário do Ferrareto, que se nós fizermos lives do grupo de pesquisa, que a gente faça Pint of Science e cada um tenha o seu shopping em casa, porque daí fica tudo muito mais divertido, né? Agradecer muito a vocês três por estarem aqui, ao Marcelo, a Sônia e a Nair pela parceria, e a todo mundo que acompanhou a gente até agora, né? Nesse momento a gente ainda tem 100 pessoas conectadas com a gente. Nair, acho que é isso. Muito obrigada. Então, eu gostaria... Marcelo, vai falar ainda, Marcelo? A Débora me Não, falar? assim é a bola para a Débora falar Então, tudo. Então, tá bom. Então, eu gostaria de agradecer muito, muito a participação do grupo de pesquisa Rádio Mídia Sonora, sempre tão querido, sempre tão fraterno, e aos coordenadores do grupo, os professores Marcelo Kishinevski, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Débora Cristina Lopes, da Universidade Federal de Ouro Preto, e os convidados de hoje, os professores Luiz Arthur Ferrareto, Fernando Morgado e Valciso Culuto. Todos três muito queridos, muito amigos do meu grupo, que é o Grupo de Pesquisa Rádio e Mídia Sonora. Para quem está acompanhando agora, eu quero falar que nós estamos fazendo uma série de lives chamadas Cátedra Lives Intercom. Isso é uma série com 19 episódios. Este é o episódio número 10. Então, ainda temos muitas lives pela frente. Quem participa de 75% das lives pelo Zoom ganha o certificado da Cátedra Intercom. Então, você pode se inscrever todas as terças e quintas-feiras. Nós temos as lives, começam às 18 horas e terminam aí por volta de 19h30. Não é um horário muito certo, é por volta disso, dependendo do grupo. Então, as inscrições estão abertas, vocês podem acessar o portal da Intercom e lá tem todas as informações sobre como participar e o link para inscrição. E quero aproveitar e convidar todos para a live da próxima terça-feira, que vai ser oferecida pelo Grupo de Pesquisa, Comunicação e Educação. Vai ter uma roda de conversa sobre o tema Polifonia e Alteridade, Comunicação e Educação em época da Covid-19. É um tema que dialoga bastante com o tema que foi hoje aí do grupo de Rádio e Mídia Sonora. Então, em nome da Intercom, eu gostaria de agradecer ao grupo de Rádio e Mídia Sonora e aos convidados do grupo e a todos aqueles que nos acompanharam e fizeram perguntas. Foi um encontro muito interessante e, como disse a Débora e o Ferrareto, seria muito bom se a gente pudesse dar continuidade, como a gente sempre tem feito nos encontros do nosso grupo. Então, muito obrigada a todos, em nome da Intercom, em meu nome e em nome de todos aqueles que puderam desfrutar desse encontro tão bacana. Um abraço a todos.